Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lígia, sou psicóloga, sou neuropsicóloga. Já tinha algum tempo que eu não fazia vídeos, né? Mas a gente vai se adaptando a essa nova tendência que é falar com vocês, falar com os pais através de vídeos. Então, hoje eu decidi fazer um vídeo para falar sobre a escuta, né? Foi um assunto muito recorrente durante essa semana, né, a escuta dos pais perante os filhos, né, diante dessas crianças. Então, eu escutei uma vez de uma colega terapeuta que eu acho e trago sempre no consultório, né? Nós temos dois ouvidos e uma boca, então a gente deveria ouvir mais e falar menos. Isso sempre ficou muito marcado, né? Onde a gente deve aprimorar a nossa escuta. Então, eu trago um questionamento para vocês, para os pais, né? Como que tá a escuta de vocês? Vocês têm escutado os filhos de vocês, de fato, né? As emoções, as queixas, as ideias, as opiniões, até mesmo quando eles vão se defender diante de algo que aconteceu. Como que está a escuta de vocês? Vocês têm conseguido ouvir os seus filhos sem atropelar, sem deixar com que a criança ou o adolescente consiga concluir esse raciocínio que ele está criando, que ele está aprendendo a desenvolver? Como que está essa escuta de vocês? Então, assim, antes de qualquer coisa, é muito importante que a gente observe como que está a nossa escuta, né? Às vezes a gente exige dos nossos filhos que eles escutem a gente, que eles sejam muito imediatos, né? Um comando, alguma coisa que a gente solicita, mas como que está a nossa escuta, né? Eu estou parando para ouvir o meu filho, né? E em alguns momentos assim a gente não podemos deixar de lembrar que nós somos exemplos, né? E a escuta é um treino muito positivo, é um modelo muito positivo, né? É um reforço, a escutar é um exemplo positivo. Então, assim, os nossos filhos, eles são aquilo que nós somos, né? A tendência é que eles reproduzam os nossos comportamentos. Então, se eu não escuto ou se eu tenho uma escuta seletiva, pode ser que meu filho também aprenda a selecionar a sua própria escuta, certo? Então, como que tá? A minha escuta tá uma escuta seletiva? A minha escuta ela é uma escuta empática? Eu consigo desenvolver e falar com meu filho de uma forma mais empática? E aí eu pergunto para vocês, como que tá a escuta de vocês? Então, assim, antes da gente pensar, né, quando a gente dá um sermão, quando a gente tem aquela conversa longa, né, com a criança, ou quando a gente grita com a criança, isso acaba fazendo com que essa conexão afetiva, essa conexão que deveria ser respeitosa, ela acaba fazendo com que se distancie, né? Então os nossos filhos acabam se distanciando da gente. Então, assim, antes de qualquer coisa, é muito importante que a gente consiga manter o respeito acima de qualquer coisa, né? E eu acredito que isso é importante para vocês. Então, assim, para que a gente consiga manter esse respeito com os nossos filhos, para que a gente consiga manter essa conexão, eu trago uma dica para vocês. Então, essa dica eu vou trazer através de um exemplo. Então, vamos imaginar, né? Às vezes a gente solicita à criança ou ao próprio adolescente que ele faça uma atividade de imediato, né? Então a gente fala, filho, vai fazer a tarefa agora. Mas aí a gente esquece de observar todo o cenário. O que essa criança está fazendo? Ela está brincando? Ela está jogando? Ela está assistindo uma TV? E aí a gente entra com a empatia. Como seria se alguém chegasse para mim e dissesse para mim que eu teria que parar de ver a minha novela, a minha série, o meu futebol,
né? Se eu tivesse que interromper aquilo de forma imediata porque eu tenho que ir lá lavar as vasilhas. A gente também não ia gostar de interromper aquilo, né? Mas como nós somos adultos, a gente já fala, eu vou lavar minhas vasilhas depois que eu terminar a novela, depois que eu terminar a série, né? Ou quando acabar o futebol. Então, com a criança, a gente precisa ter um pouco dessa empatia. Então, se eu quero que o meu filho me escute, primeiramente, eu não vou gritar de um cômodo, né? Então, eu não vou gritar de um cômodo diferente, eu não vou falar com ele de um outro lugar. Então, eu vou chegar próximo a ele e vou dizer para ele, filho, eu preciso que você faça as suas atividades, né? Já está quase na hora. Eu entendo que o seu desenho é muito importante e que é muito divertido. Então, eu vou te dar 5 minutos para você concluir o que você está fazendo e depois você ir fazer a sua atividade, ok? E aí você mostra para ele empatia, você dá um tempo para ele se desconectar daquilo que ele está fazendo e conectar com outra coisa e também conectar com você, porque você não gritou lá do cômodo, você foi até a ele, né? Então, assim, vamos lembrar, gente, que se eu escuto meu filho, a tendência é que essa criança vai escutar você também, né? Não vamos deixar que o respeito e essa conexão com os nossos filhos, que ela se perca no dia a dia, tá bom? Eu espero que o exemplo tenha sido útil, eu espero que um pouco do que eu falei tenha sido útil para vocês, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!